à direção desta igreja e também à coordenação de oração desta igreja, que criaram este projeto, e hoje é algo imponente, é algo que todo mundo sabe, que todo mundo quer ver. Aleluia! Então, muito obrigado. Estamos hoje na terceira edição, e nesta terceira edição nós trouxemos um tema bastante importante para a vida dos cristãos. O tema para esta edição é o impacto da voz de Deus. Lembramos-nos que no ano passado nós falamos sobre reconhecendo a voz de Deus. E quando reconhecemos a voz de Deus, nós mergulhamos em assunto com vários pregadores que nos trouxeram temas fortes que passaram por este altar. E hoje nós vamos então falar do impacto da voz de Deus. Qual é o impacto que a voz de Deus causa? Qual é o impacto que a voz de Deus traz para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Mas nós vamos fazer isso mediante a história de um povo muito especial. Aleluia! Amém. A história de um povo muito especial. A igreja sabe e conhece muito bem a história de um servo de Deus chamado Moisés, que muito antes dele ser aquilo que a Bíblia nos apresenta hoje, ele foi uma criança abandonada. Uma criança abandonada porque na altura em que ele nasceu, era numa época em que profeticamente não poderia nascer algum menino. E ele nasceu menino. E quando nasceu menino, havia perseguição naquela altura. Então a sua mãe fez a história, conforme está estampado na Bíblia, que colocou num cestinho. E jogou a um rio. E neste rio chamado Nilo, ele foi indo. Só que acontece que a graça de Deus, quando se manifesta, Deus, quando tem um plano para executar, independentemente das dificuldades que possam surgir pelo caminho, Deus tem o segundo, Deus tem o terceiro, Deus tem o quarto plano para aquilo acontecer. Então este criador está a dizer assim: apenas obedeça, apenas caminhe, apenas marche. Estamos a falar nessa tarde que a nossa missão é evangelizar. Aonde nós vamos, se vamos encontrar quem nos aceitar, tá bom. Se vamos encontrar quem nos aceita, também tá bom. Por quê? Porque nós, não importa quem vamos encontrar, importa apenas que nós vamos caminhar e vamos marchar e vamos andar. Por isso que eu vou falar para você nessa tarde: não importa o que você tem, não importa o peso, não importa a dificuldade, não importa a fechadura, não importa o cadeado que o avô Cicrano, a tia Cicrana colocou. Apenas marche. Apenas marche. O que significa marchar? Marchar significa caminhar. Marchar significa ir para frente. Marchar significa ir atrás dos resultados. Não importa o seu passado, não importa o que você foi, não importa o que você é. Se ele quiser te usar, ele vai te usar. Então esteja preparado, porque ele vai te usar em nome de Jesus. Então Moisés, ele escuta a voz de Deus do deserto, por intermédio de uma sarça ardente. Mas só que ele escuta, mas não sabendo da missão. Aleluia. Ele escuta, não sabendo da missão. E como Deus sabia que era ele, o homem preparado para salvar aquele povo, então Deus começou a conversar com ele. Aleluia. Há muita gente aqui que Deus se manifestou. Há muita gente aqui que Deus já se levantou. Há muita gente aqui que Deus já falou por intermédio de sonhos, por intermédio de visão profética, por intermédio de palavras bíblicas, por intermédio de pregações. Deus já falou, mas ainda assim ficou quieto, não fez nada. Deus já falou, Deus já instruiu, mas ainda assim ficou quieto, não falou nada. Essa hora deve estar a dizer assim: eu não sei fazer isso. Como é que surge uma profecia para mim fazer isso? Mas Deus está a dizer assim: olha, veja o que Deus fala para Moisés. Quando você chegar lá, eu tenho uma instrução
e vou me apresentar e dizer que fui só o enviado. Como é que eu vou chegar aqui? Deus disse a Moisés, Deus falou para Moisés: meu filho, não se preocupe, porque quando você chegar lá, apenas você vai dizer, apenas você vai falar, apenas você vai dizer que o eu sou, que o eu sou, que o eu sou, que o eu sou me enviou, que eu sou me enviou. Aleluia. Então estamos a falar do meu irmão. A missão não é só de Moisés. A missão hoje não é apenas de Moisés. A missão é nossa, porque quem envia é Deus. Nós apenas somos usados como instrumentos para falar da palavra de Deus. E nós estamos a falar de um tema, o impacto da voz de Deus na vida das pessoas. Como é que Deus vai impactar pessoas se as pessoas que foram chamadas não se mexem? Como é que Deus vai impactar pessoas se as pessoas que foram levantadas estão sentadas? Como é que Deus vai impactar vidas se as pessoas que receberam a responsabilidade de impactar vidas estão caladas? Como é que Deus vai impactar? Como é que a voz de Deus vai impactar se eu que recebi e me disseram que vai, porque o eu sou me enviou, e você chegou, em vez de falar que o eu sou me enviou, ficou lá. Em vez de pregar o evangelho do eu sou, ficou lá. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Está preparado?